E nós, no Santuário São Judas Tadeu, sul da Diocese de Santo Amaro, Interlagos. Aqui estamos rezando, orando, mas também o nosso programa. Esse programa, vamos ao coração do nosso Deus, na intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos, na intercessão de São Judas Tadeu. Vamos rezar, vamos orar, e que o nosso coração realmente seja tocado e cada vez mais nossa vida se oriente para a bondade misericordiosa do nosso Deus. E que a Mãe interceda por nós, São Judas Tadeu, reze, interceda por você, por sua família. E temos aqui conosco, vejam que como é bom, o reitor desse santuário, São Judas Tadeu, Padre Antony. Bem-vindo sempre nós aqui. Que bom, Dom Fernando, estarmos aqui novamente, evangelizando um pequeno catequese, né? Para levar a boa nova mais longe, for possível, para que haja profunda conversão interior do coração do homem, coração livre para amar a Deus e tornando-se cada vez mais fiel amigo de Jesus, como São Judas Tadeu. Por isso, vamos agora, então, algumas cenas, alguns momentos, vamos acompanhar no nosso coração. Portanto, de modo piedoso, reverente, vamos acompanhar essas cenas da celebração aqui no Santuário São Judas Tadeu. Alguém viu por acaso, tá? O pássaro voando apenas com uma asa? Consegue? Consegue não? Não? Precisa as duas asas. Concorda comigo? Tá. E o barco, se remar apenas um lado, o que acontece? O que acontece? Fica girando, não sai do lugar. Precisa remar para ambos os lados para sair do lugar. Agora, alguém consegue andar apenas com uma perna só? Consegue? Não. Não pode até pular, mas não consegue andar. Então, alguém consegue viver sem Deus? Consegue ou não? Deus é Deus em nós. Concorda comigo? Nós sem Deus somos. E nós precisamos de Deus. Santuário São Judas, reitor, Padre Antony. Que alegria, que satisfação estarmos sempre aqui. Mas as perguntas que vão surgindo, Padre Antony recolhe. E depois apresenta nesse programa para que possamos então aprofundar cada vez mais a nossa fé, fortalecê-la, para que assim sejamos testemunhas da verdade de Jesus, verdades de fé. Padre Antony, qual pergunta que teríamos hoje? Dom Fernando, Jesus instituiu a igreja, dizendo a Pedro: tu és pedra, eu construirei a minha igreja. E hoje, no lugar de Pedro, nós temos o Papa Francisco, cardeais, bispos, Dom Fernando, Dom José Negri, nosso bispo, muitos sacerdotes de toda parte do mundo, religiosos, religiosas, leigos, comprometidos, consagrados, com a mesma fidelidade na igreja, se edificando, santificando. E é aquele que Jesus nos mostra o caminho que nos leva ao Pai, visando a vida futura, a vida eterna. Agora a pergunta hoje, Dom Fernando, a estrutura da igreja. Estrutura da igreja, ou a igreja institucional, ou não. Porque a estrutura da igreja compreende a parte institucional, também aquela que não é propriamente institucional. A igreja, nós temos, como você dizia, parte institucional, os ministros consagrados, que são Papa, os bispos, os padres, diáconos, tem os diáconos, não esqueçamos, pertence ao
aquilo que nós chamamos ao clero. E temos também os leigos, que são tantos e tantos que aí estão, muitíssimo mais numerosos, que é os que participam das nossas celebrações, que estão em toda parte, que são os batizados. Todos somos batizados. Já refletimos muito sobre isso quando falamos do povo santo de Deus. Todos têm a mesma dignidade. Nenhum é mais do que outro. Todos pertencemos ao mesmo povo, que é o povo santo de Deus. Ninguém é mais do que o outro. No entanto, existe estes da hierarquia, existe aqueles, povo em geral. E nós dizemos, na igreja antiga já havia, desde o iniciozinho, o primeiro catecismo da vida da igreja se chama Didaqué, ensinamentos da igreja, ensinamentos dos apóstolos. Esses ensinamentos dos apóstolos, que foi o primeiro catecismo divulgado, falava de uma igreja hierárquica, então falava dos bispos, padres, diáconos. Mas falava também de uma outra, assim dita, hierarquia, entre aspas, que eles chamavam carismática. Carismática no sentido de ter o Espírito Santo, não no sentido que hoje empregamos, movimento, é um movimento carismático, isso é outra coisa, não tem nada a ver com o termo com que nós encontramos na igreja primeira. Então são aqueles que ali estavam, profetas, doutores que pronunciavam-se na igreja, não? Os catequistas, eram, portanto, ministérios leigos, diríamos hoje, os ministérios leigos. E todos esses compondo esta igreja, essa diversidade no interior da igreja. Que nós realmente vejamos, a igreja sempre teve essa organização, essa estrutura que foi no início, que foi se consolidando através dos tempos, por vezes tornando-se um pouco mais complexa. Quando nós falamos, por exemplo, você dizia, hoje nós temos o Papa, se diz os cardeais, que surgiram bem mais tarde, uma função não hierárquica propriamente, mas muito mais dentro dessa organização da igreja. E assim nós vamos vendo. Mas o que é importante é que vejamos também essa presença do Espírito Santo. Ele sim é que dirige a igreja, está presente, seja na hierarquia, seja nos ministérios dos leigos, mas também no povo em geral. E todos nós, unidos, é que compomos a igreja. E não podemos jamais nos desligar e não podemos jamais dizer, não, a igreja é só destes ou só daqueles. A igreja é todo esse conjunto, é todo esse povo de Deus, todo o povo de Deus, que são todos, não excluindo quem quer que seja. Por isso, jamais deveríamos considerar alguém alijado, ou alguém menor, ou alguém que é superior aos outros. Consideremos isto, reflitamos, enquanto ouvimos uma música. Senhor, eu sei que tu me sonhas. Senhor, eu sei que tu me amas. Vamos à nossa mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, nossa mãe. Lembrai-vos, ó doce mãe, Nossa Senhora dos Aflitos, que nos foi dada por Jesus para nosso amparo e proteção. Cheios de confiança na vossa bondade, imploramos o vosso auxílio. Ó Virgem Mãe dos Aflitos, socorrei a mim e aqueles pelos quais eu rezo. Estendei vosso manto protetor sobre nós e nossa família, ó Mãe querida, gloriosa e bendita. Amém. São Judas Tadeu, rogai por mim, que sou tão miserável. Fazer uso, eu vos imploro, desse particular privilégio que vos foi concedido,
de trazer viável e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu, quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas necessidades, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça que necessito. E nós, unidos, nos dirigimos à Mãe. Pedimos a intercessão de São Judas Tadeu. Dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. E nós vamos pedir a bênção do Senhor para nós, para você, para a sua família. Unidos, nós vamos dar essa bênção a todos. Que a graça divina penetre no coração de cada qual, traga paz, alegria e leve todos a uma vida de unidade e de comunhão, sempre e sempre mais perfeita. Por isso o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. São Judas consola os pobres filhos teus, esperam, suplicam a paz do amor de Deus. São Judas consola os pobres filhos teus, esperam, suplicam a paz do amor.